Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a ideia de ecologia da alma, que é um tema que eu venho trazendo muito por aqui nas minhas redes e eu vejo que pouquíssima gente entende a ideia ou até para refletir sobre ela. Eu penso que é um tema urgente e por isso a gente vai falar mais sobre isso hoje. É muito importante a gente começar dizendo aqui que esse vídeo não é sobre esse hype naturalista que vem se construindo por aí nos últimos tempos, acerca de uma vida mais saudável. Esse vídeo não tem um viés de mercado e ele está pautado na ciência, como a maioria das coisas que eu procuro trazer aqui para vocês. Antes de mais nada, acho importante me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Mari Velasquez, eu sou psicóloga e utilizo essa lente da minha profissão para trazer conteúdos relevantes por aqui. Atualmente eu venho atuando muito para que a gente possa romper essas muralhas que nos separam da natureza que há em nós. Eu acredito que a minha profissão tenha muito a ver com essa ideia da gente reconectar com o sentido da vida, com a integração e com o fato de que nós somos a natureza e precisamos viver alinhados com a nossa própria natureza. Esse hoje tem sido o movimento mais forte em atuar com a minha profissão e a minha principal motivação para falar sobre isso é porque eu venho estudando cada vez mais sobre o conceito de ecologia, sobre todos os espaços em que isso se aplica e eu vejo pouca gente falando sobre isso num conceito bastante humano. E a partir desses meus estudos, eu cada vez mais acredito de que a gente não enfrenta problemas ambientais, mas humano-ambientais, porque o estado da nossa natureza tem tudo a ver e reflete o estado da psique humana. Nós estamos desintegrados, desconectados, egocentrados e confusos sobre a nossa própria essência. E aí eu me pergunto, como que assim a gente vai poder cuidar da natureza, repensar o nosso consumo, repensar e criar novas possibilidades para o nosso lixo? Eu fico pensando que muito antes disso a gente precisa se reintegrar à ideia da vida. Essa ideia de que a gente é a natureza e está nela, com ela. Eu penso que é só isso que vai poder nos ajudar a salvar a humanidade e salvar o planeta Terra. Por eu ter escolhido viver uma vida mais conectada e próxima da natureza, eu posso dizer que eu já senti na minha própria pele os benefícios disso, e esse é só mais um ingrediente que me motiva a estar compartilhando e espalhando essa ideia para vocês. Mas falando isso, é muito importante dizer que eu não defendo aqui nenhum tipo de estilo de vida ou vida em específico sobre morar na praia, morar na montanha, estar imersos na natureza o tempo inteiro. Não é sobre isso. Eu acredito que a gente tem muitas infinitas possibilidades pequenas de incluir na nossa vida, seja onde for, práticas que podem nos aproximar de uma vida mais natural. Lá atrás, Jung já dizia que uma vida mais natural é o solo fértil para que a gente possa nutrir a alma. Essa ideia foi rechaçada há muitos anos e às vezes eu vejo que ainda é, porque as pessoas atrelam esse conceito de alma a algo místico ou religioso. Mas a alma nada mais é do que a psique. Psiquismo vem de conjunto, não tem nada a ver com ruptura, rompimento, separação, distanciamento. Conjunto, união, integração. Existem algumas práticas muito simples, como ter espaços verdes em casa, cultivar algumas plantas, cultivar uma horta, dedicar uns momentos da sua semana para pisar na terra, pisar no chão, contemplar um pôr do sol, respirar um ar mais puro, mais fresco. Isso pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Basta a gente ter essa escolha consciente. Por a gente viver na natureza, por a gente ser parte dela, ser ela, nós temos todos esses símbolos da natureza dentro de nós, por meio do nosso inconsciente coletivo. Sol, água, terra, entre tantos outros. Então, o que a gente precisa é integrar e dar sentido pessoal, dar um significado para isso na nossa própria vida. Isso é o que vai nos aproximar da natureza, de uma vida natural, e aí sim vai nos trazer insumos, ingredientes e ferramentas para que a gente possa cuidar de nós e dela, de tudo que nos rodeia. Observar e entender os ciclos da natureza é o que nos possibilita, eu penso que não existe modo mais efetivo para isso, de perceber os nossos próprios ciclos, de entender as nossas próprias fases e os nossos movimentos que são constantes. Etapas de morte e de renascimento acontecem o tempo inteiro, em tudo ao nosso redor e dentro da gente também.
Diversas linhas científicas já vêm estudando e comprovando tudo isso que eu venho trazendo aqui e, mais do que isso, os impactos disso na nossa saúde mental. Algumas pesquisas apontam que somente 2 horas por semana próximo da natureza, no contato mais íntimo com a natureza, já são o suficiente para a gente sentir benefícios a curto e longo prazo na nossa vida. A redução de sintomas de ansiedade, estresse, depressão, dentre tantas outras coisas, são alguns indícios de que isso realmente faz sentido e é urgente. Eu, sinceramente, acho que 2 horas por semana é o mínimo que a gente pode encontrar. Eu acho que tem muito mais de tempo que a gente pode dedicar para isso, mas é particular, é individual e eu penso que se isso já é o bastante, eu fico aliviada. Então, se para você isso faz sentido, procure incorporar da forma que for mais possível dentro da tua própria realidade. Bom, esse assunto é infinito, eu pretendo falar muito mais sobre ele, mas para a gente terminar isso hoje, é importante dizer que a gente precisa abrir o olho. Por quê? Porque existe um viés de mercado, como em tudo no nosso sistema capitalista, que já está muito atento ao quanto isso vai crescer cada vez mais entre nós. E esse viés de mercado já nos convida a consumir e cobra muito caro para que a gente consuma esse lifestyle. As marcas já sabem disso e sabem de que isso vai ser cada vez mais valioso, em todos os sentidos. Claro que isso tem um aspecto muito positivo, porque tem muito cuidado acontecendo ao redor do nosso planeta, da nossa natureza, mas tem também uma série de questionamentos que podem ser feitos. Por isso, é importante a gente ativar mais do que nunca o senso crítico, a prudência e o cuidado em cada uma das nossas escolhas de como a gente vai tornar possível essa aproximação da natureza e essa vida mais natural. Então, a gente tem que ser capaz de não consumir só o que nos é ofertado no modelo piloto automático, assim, num efeito manada, mas que a gente possa criar as oportunidades do que faz sentido pra gente ao viver esse contato íntimo com a natureza, para colher os frutos e os benefícios. Não se esqueçam de que é importante estar alinhado com a nossa própria ética. Quando eu trago esse assunto sobre consumo, algumas pessoas costumam se assustar em relação ao que estão comprando, as marcas que consomem. Não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando também sobre o consumo de serviços, sobre essas coisas que a gente pode vir a buscar para ter uma vida mais saudável e conectada em essência. Tem muitas práticas por aí que viraram moda e a gente precisa ir mais a fundo e investigar o que tem por trás desses locais, desses serviços e também das marcas e produtos que a gente está trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Isso não é uma crítica às marcas e também não aos serviços. Eu, particularmente, consumo muitos serviços e produtos que me aproximam de uma vida mais natural e conectada. Mas isso não quer dizer que eu não utilize de muito cuidado, prudência e senso crítico para tomar as minhas decisões e fazer as minhas escolhas. Eu acho que isso é consciência e é o que eu estou convidando vocês a fazerem também. É sobre a gente simplesmente se perguntar se as coisas que a gente vem comprando de uma maneira geral para existir na vida, elas têm uma ideia somente bonita ou na prática elas são verdadeiramente bonitas e estão alinhadas com a nossa ética pessoal. E bem, a partir de hoje, eu espero que nutrir a alma não seja mais algo distante de você, que você entenda que é nutrir a sua própria psique, se conectar com o senso da vida, com a integração à vida, e que refletir e praticar hábitos para que se possa nutrir uma vida mais natural não seja algo que te assuste ou te aprisione, mas seja algo que te liberte e te faça bem. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, comentário, não deixem de falar comigo, eu vou adorar conversar com vocês sobre esse tema e podem ter certeza que a gente ainda vai falar muito mais disso por aqui. Obrigada por quem me acompanhou até aqui. Se fizer sentido compartilhar para os amigos que precisam ouvir essa ideia, eu agradeço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!